se fez homem, se fez carne. Foi esse Jesus que deixou toda a sua glória, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e prometeu que vai voltar. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, por isso que nós nos juntamos como igreja, porque nós somos um corpo e o cabeça é Cristo. E eu fico olhando os evangelhos e vendo nas narrativas tudo o que Jesus fez, as pessoas que ele conviveu, as pessoas que ele sentou, que ele dialogou, as experiências que ele teve com as pessoas, foram experiências marcantes e certamente elas não esqueceram. E você que está aqui também, você pode ter experiências marcantes com esse mesmo Jesus, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele não está morto como alguns carregam em seu pescoço um crucifixo, mas não a cruz vazia, mas com a pessoa que está lá morta. Não, ele ressuscitou. E ele mandou o seu Consolador, Paracletos. E é sobre esse Jesus que nós vamos conversar nesta noite, de forma rápida. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Vamos ver aqui algumas reflexões acerca de Jesus. Jesus ali com os seus discípulos, Jesus naquela última ceia. Como é oportuno no dia de ceia falarmos sobre Jesus na última ceia. Então que esta narrativa não seja mais uma narrativa, mais uma reflexão, mais uma palavra, uma homilia, não, mas que seja uma verdade contundente no seu coração, que de fato tem efeito, fez efeito, e que fez você ser uma nova criatura, uma nova criação, filho de Deus, filha de Deus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do verso 26, a minha versão é a NVI. Diz assim o texto: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que foi derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o fruto novo com vocês no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu fico olhando para esse texto, meus irmãos, e algo que ficou marcado em meu coração aqui foi o finalzinho, aí o verso 30. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se nós começarmos a folhear, darmos sequência a esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber o que acontece depois de terem cantado esse hino. Se você for ler a Bíblia na sua casa, você vai perceber o que aconteceu após esse momento. Após esse momento, Pedro é avisado que negaria Jesus. Após esse momento, Jesus expressou quem o iria traí-lo, que dentre eles lá, uma pessoa iria traí-lo. Em seguida, eles passaram pela experiência da oração de Jesus ali no Getsêmani. Logo depois, nós vamos ver Jesus sendo preso, indo até o Sinédrio,
E Pilatos ali interrogando, e Jesus não falando palavra sequer. Depois nós vamos ver Jesus sendo levado até o Gólgota e pagando um alto preço. Lá naquela cruz do Calvário. Jesus sendo crucificado. Jesus nesse texto aqui, ele começa a deixar bem claro que o tempo dele estava para chegar. O dia estava chegando, tinha hora para acontecer, estava prestes a acontecer. E que eles logo não veriam mais o seu mestre, fisicamente falando. Eu quero então que você imagine esta cena aqui. Jesus entra de forma triunfal. Triunfalmente Jesus entra em cena em Jerusalém. Triunfalmente ali para os discípulos. E para aqueles que o viram entrar com aquele jumentinho naquela cidade, aos olhos da fé, era uma vitória, aquela entrada estranha de um homem em cima de um jumentinho. Mas aos olhos da fé foi algo triunfal. Mas antes desta entrada, Jesus vai instruir os seus discípulos. Olha, vocês vão à cidade. Vocês vão encontrar um homem. Vocês vão encontrar uma casa. Vocês vão encontrar um jumentinho. E eu quero fazer uma festa com vocês. Eu quero fazer uma janta. Eu quero viver um jantar com vocês. Eu quero jantar com vocês. Está tudo preparado. Basta que vocês vão. Podem ficar despreocupados. Podem ficar tranquilos. A festa vai acontecer. Então Jesus, era um jantar. Era algo íntimo. Apenas os 13, com Jesus, depois os 12. Porque é por conta daquele que o traiu Jesus. Aquela festa íntima, então, eles reclinados no chão, porque nós sabemos que a mesa daquele tempo não era essa mesa que nós temos hoje. Não, aquele quadro do Leonardo da Vinci está completamente errado no ponto de vista histórico. Era mais ou menos um palmo e pouquinho, então eles lá sentados no chão, reclinados à mesa, comendo de forma íntima. E eles comiam, eles bebiam. Jesus então vai expressar, como nós lemos no texto, olha, isto é o meu corpo. Ele pega o pão, e não é também esse pãozinho pequeno que nós comemos, mas era um pão redondo, sem fermento. Então ele começa a quebrar e vai espalhando ali com aqueles discípulos, e dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o suco de uva, o vinho, que também não era esses que nós utilizamos hoje, era um copão grande. Então cada um começa a beber, isso aí, até começo do século XX, as ceias, o vinho era tomado, o suco de uva, era tomado em um pote só, em um copo só. Depois do século XX, meados 30, 40, que começou esta prática. Mas Jesus estava ali, isto é o meu sangue que é dado por vós, está sendo doado por vós. Jesus ali conversando com eles. E aí ele vai acrescentar no verso 29, em verdade vos digo que eu, Jesus, jamais beberei do fruto da videira, jamais beberei desse cálice até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus, isto é, no céu e com vocês. Jesus estava aproveitando ali a última chance, e tendo cantado o hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Mas o que iria acontecer ali no Monte das Oliveiras? O que iria acontecer? O que iria acontecer depois da crucificação?
O que iria acontecer depois da ressurreição? O que iria acontecer depois da ascensão de Jesus aos céus? Era isso que ele estava dizendo. E como eu vos falei, essa perícope aqui, esse texto, termina com essa afirmativa: tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Por que eles cantaram o hino? Por que nós cantamos hinos? Essa expressão aqui é marcante, certamente porque era uma tradição naquele tempo. Após um momento ali de oração, era uma tradição, era cultural que cantassem o hino. Certamente era uma tradição, acontecia nos cultos judaicos, posteriormente a isso aqui também, nos cultos cristãos. Mas olhando aqui para o texto, por que eles cantaram o hino além dessa razão? E eu quero pensar com vocês aqui, de forma rápida. Eu quero pensar que eles cantaram o hino porque eles entenderam a mensagem sacrificial de Jesus Cristo. Eles entenderam a mensagem sacrificial de Jesus Cristo. Eles entenderam que Jesus seria a pessoa que seria sacrificada para toda a humanidade, ou perante toda a humanidade. A refeição era comum naquela época, porque Jesus havia feito inúmeras refeições com aqueles discípulos, inúmeras refeições. Mas a segunda parte desta refeição aqui, depois de comerem o pão comum, o vinho comum, essa outra parte ficou conhecida como ceia do Senhor. Eucaristia. Esse verbo no grego, eucaristeu, que quer dizer reconhecimento. Ou seja, eu agradeço. Eucaristia, então, é o ato, portanto, dessa gratidão. Essa gratidão. Eles cantaram, porque eles entenderam o que Cristo iria passar. Não era algo agradável na perspectiva deles. Não era algo bom na perspectiva deles, sequer era bom. Porque eles iriam ficar sem o seu mestre. Jesus conversando com ele: olha, essa será a última refeição que eu vou fazer com vocês. Então eles cantaram o hino. Não cantaram de felicidade, de alegria por terem recebido uma bela notícia, não. Eles cantaram porque eles entenderam a mensagem salvífica, substitutiva de Cristo. Eles entenderam. E nós também precisamos entender esta mensagem. Nós precisamos ter a consciência. Nós cantamos porque nós entendemos o preço que Ele pagou em nosso favor. Nós cantamos porque nós entendemos que estávamos perdidos, longe, distantes. O rompimento havia sido feito, precisava de um cordeiro, precisava de uma pessoa limpa, pura, e seria o próprio Deus. O próprio Deus. Então não dá para não cantar um hino diante da visão que nós temos de Deus, porque Deus fez tudo por nós. Tudo por nós. Mas eu quero aduzir aqui também mais uma razão porque eles cantaram. Eles cantaram porque foram fortalecidos por Jesus. Cantaram porque ao participarem daquela ceia foram fortalecidos pelo Senhor. E aqui também pode-se ser a razão pela qual nós somos fortalecidos quando nós participamos da ceia. O que Jesus estava dizendo ali para eles
é que era um momento de comunhão, era um momento de comungar com o próprio Deus e com os irmãos, e que ele se tornaria a igreja. E aqui, meus queridos, aqui ainda os discípulos não eram chamados de igreja, não eram. A igreja surgiu em Atos 2, mas eles já eram pastoreados por Jesus, e eles puderam ter essa perspectiva, esta compreensão da integralidade da família de Deus. E hoje essa família é muito maior, está em todo lugar na face da terra. Esta família é muito maior. Então Jesus estava dizendo isso ali: olha, o que eu estou fazendo aqui simboliza esta comunhão que a minha vida está vertendo em vosso favor. Se nós formos ler os evangelhos, as cartas paulinas, nós vamos ver isso de forma contundente. Paulo expressando que ele passou pelo que passou para que nós pudéssemos nos tornar família de Deus, filhos de Deus. Jesus estava dizendo isso ali. Então nós aprendemos que, e eles aprenderam que eles cantaram porque foram fortalecidos. Então eles cantaram um hino. Não é que esse momento aqui tem mais poder, não é. Nós não acreditamos na transubstanciação ou na consubstanciação, ou seja, em que o pão, o suco de uva se transforma literalmente no sangue e no corpo de Jesus. Ou então, quando vamos passar por esse momento, há uma mistificação em que esse momento aqui se torna mais espiritual, porque nós somos seres espirituais. Porque a Bíblia fala isso, né? Fazei em memória de mim. Mas esse momento aqui nos leva a refletir e nos fortalece, porque nós somos famílias de Deus. Por isso a importância da igreja, por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância de lutarmos juntos, de labutarmos juntos, de ombrearmos juntos, de vivermos uma complacência juntos. Por isso a igreja é importante. Jesus ali estava dizendo para aqueles: olha, vocês, eu estou fazendo isso por vocês. Depois lá em Corinto, Paulo vai dizer: fazei isso sempre em memória de mim. Eu estou me doando por vocês, eu estou me entregando em favor de vocês. E depois Paulo vai continuar em Efésios, Colossenses, Filipenses, dizendo o quê? Que a família cristã, ela precisa viver conforme o padrão de Jesus Cristo. Jesus Kyrios, Jesus Senhor. Por isso que isso é importante. Eu aprendo aqui então, que eles foram fortalecidos porque eles estavam juntos. Você não vai ser fortalecido porque você está sozinho, não pode, mas com a igreja você pode. Mas também eu aprendo aqui, depois que eles foram fortalecidos, eles saíram fortalecidos também, porque eles entenderam que Deus estava no controle de suas vidas, no controle de tudo. Eles partiram ali para o Monte das Oliveiras, não foi para um show, não foi para uma festa, para um momento de férias, não foi para uma viagem agradável. Eles partiram para um lugar de sofrimento, de dor, de complexidade, de dificuldade. Partiram para a hora da provação, da dor, da oração intensa. Eles falharam parcialmente, a gente sabe o enredo, o contexto, mas entenderam que a vida deles estava nas mãos de Deus. Por isso que eles deixaram tudo, por isso que eles caminharam com o Mestre. Por isso, minha gente, e aqui no transcorrer de suas jornadas, a prisão, o interrogatório, a morte de Jesus, eles foram entendendo
aquelas palavras e compreendendo que Deus estava agindo, sempre agindo. Porque após a morte veio a ressurreição. Após a ressurreição veio a ascensão. Após a ascensão veio o Espírito Santo. Deus. Não cantaram porque estavam bem. Não cantaram porque entenderam que Jesus não voltaria mais. Eles cantaram porque sabia que esse Deus se encarnou. E acreditaram nele, no seu senhorio. Isso faz toda a diferença para um cristão, para uma pessoa que se diz cristã. Viver nesse mundo na certeza que Deus age, que Deus é Senhor, que Deus tem controle de tudo, que nada está aquém da sua vontade. Deus cuida, Deus age. Então aqui eles passaram por esse momento aqui. Eles sabiam do desígnio de Deus. Eles não estavam simplesmente ali, gente, passando por um ritual, por um momento de tradição, mas eles sabiam. E quantas pessoas já fizeram isso? Quantas vão fazer posteriormente? E é o que nós vamos fazer aqui agora. Eles cantaram hino sabendo que Jesus estava indo. Eles cantaram hino sabendo que Jesus estava partindo. Eles cantaram hino sabendo que Jesus não iria deixá-los sozinhos. Porque Jesus havia falado, expressado, que jamais os abandonaria, jamais os deixaria, mas que estaria com eles sempre. Eles sabiam. E é dessa forma que nós devemos participar da ceia do Senhor. É desta forma que você deve participar da ceia do Senhor, sabendo que Deus está agindo, e que você sempre vai ser fortalecido, sempre, e na certeza que Ele jamais vai deixá-lo, nem abandoná-lo. Então eu quero convidar você nesta noite a fazer uma autoanálise na sua vida, e muito mais do que uma autoanálise, se projetar, mentalizar, naquelas últimas palavras de Jesus ali acerca da ceia, falando que ele seria entregue, seria morto, mas que havia um propósito, não era nada por acaso, aleatório. E com espírito de gratidão, de eucaristeia, ou seja, um ato de gratidão, de reconhecimento, se quebrantar diante do Deus revelado que se fez carne e habitou entre nós. E agradecer, porque Ele mandou o Espírito Santo, que é o que convence você, a mim, a todos nós, dos nossos pecados. Vamos orar. Agradecer ao Senhor nesse momento. Já convido o Ministério Vida e os diáconos. Queria que você fizesse uma oração silenciosa agora, agradecendo a Deus pelo sacrifício dele por você. Você que está aqui nesta noite e ainda não entendeu o que Cristo fez por você, o momento é esse, de entregar a sua vida a Ele, de dizer que Ele é Senhor, Salvador, e que Ele quer, e Ele vai mudar a sua história. Você que está aqui nesta noite e ouviu essa palavra, essas músicas acerca de Jesus, Ele quer entrar na sua vida, quer mudar o teu ser.
Assim como Ele esteve com os discípulos, Ele também quer estar com você. Entregue a sua vida a Ele. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu estou sentindo o desejo e tenho certeza que vem do Espírito. Confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador nesta noite. Volte para a casa de Deus, volte para a família de Deus. Retorne para Jesus. Ele nunca deixou você, você que o deixou. Mas Ele está dizendo para você que Ele quer mudar a sua história. Quer pegar você de onde você está e colocar no lugar que Ele sonhou para você. Jesus está dizendo isso para você nesta noite. Você sabe que é você. Pai querido, nesta noite, nós queremos agradecer ao Senhor pelo ato, pela entrega, pela doação, por tudo que o Senhor fez por nós. Éramos pecadores, estávamos banidos, a tua ira estava sobre nós. Havíamos rompido com o Senhor, mas em tempo oportuno, aprove ao Senhor mandar o teu Filho, Deus encarnado, para morrer em nosso lugar. E hoje estamos aqui para agradecer. Hoje estamos aqui, não para cumprir mais um ritual eucarístico, mas para trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E com o coração quebrantado, um coração reconhecedor, nos consagrarmos a Ti, para vidas melhores, vidas que se pareçam com o Senhor. Então, Paizinho, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. E o Senhor nos mandou fazer isso sempre. O Senhor falou, façam isso até que eu volte. Nós te damos graças, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de juntos declararmos que Tu és Deus, Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.